Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um episódio do podcast Conversar, que hoje está recebendo o economista Erickson Teixeira Lima, que vai nos contar muitas histórias do período que trabalhou no BNDES. E ele veio por uma indicação do Paulo de Tarso Pesgrave Leite Soares, não esqueci nada, né? O nome do Paulo é gigante. Ele que fez essa magnífica indicação para que a gente o trouxesse para cá, Erickson. E aí eu vou pedir para você começar contando um pouco como é que começou a sua... Você foi fazer economia em 1977 na Unicamp, né? Mas para você conseguir fazer essa faculdade... Não foi muito tranquilo, né? Você precisou se virar ali nos 30 para cursar o... Sim. Boa noite, ou bom dia, não sei quando vai ser transmitido. Bom, primeiro agradecer o Paulo de Tarso a indicação. Vamos ver se faço jus a indicação dele e agradecer vocês. Posso só falar uma coisa? Por favor. Eu só tenho medo que a gente não tenha competência para extrair do Erickson tudo que ele tem para contar. Ele não é um intelectual chique, um acadêmico, não. Ele vivenciou. Ele é personagem ativo. Ele tem histórias para contar de coisas fundamentais na história desse país que ele viveu. Tá certo? Então, não sei se nós teremos competência para extrair dele toda a iconoclastia, que é o que mais me atrai, me identifica com ele. O Erickson é um iconoclasta, sempre foi, né? Assim que... joga no ventilador e realmente causa muito incômodo as coisas que ele fala. Vamos ver. Por isso que vai render uma boa entrevista, né? Ele pode nos contar coisas que acho que ninguém falaria, né? Exatamente. Muito menos numa entrevista. Talvez uma conversa de bar, mas como ele vai nos contar... Ele vai nos contar. Nós vamos conseguir. Vamos tentar. Vamos tentar. Pelo menos tentar nós vamos, né? Vamos sim. Vamos tentar. O problema é... tantas histórias que se dá para caber no tempo. Vamos tentar colocar pelo menos as mais saborosas no tempo. Mas enfim, eu fui fazer economia depois de 3 anos de concluído o meu ensino médio, né? E muito em função de 2 episódios. Um foi um discurso do Geisel, que ele falando de economia, que tem que gerar empregos. Eu vi o Geisel com aquela papada, e economia. E depois teve 2 economistas que escreviam num jornal chamado Movimento, Opinião, que era o Ricardo Bueno e o Aloysio Biondi, e eu fiquei muito curioso e resolvi fazer economia. Entrei na Unicamp em 77, entrei aqui também no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na FMU e no Mackenzie, e os amigos, não, vai para a Unicamp é legal. Eu, mas a Unicamp é de dia, eu tenho quase filho, não, você tem que ir para a Unicamp. Bom, e aí fui para a Unicamp. Não, estudar de dia, que só quem estuda de dia é quem pode, e eu não podia. Eu era casado, estava com filhos pequenos, etc. E tal. Quantos filhos você já tinha? Na época tinha o filho da minha mulher, o primeiro filho da minha mulher, e ela estava grávida do segundo, a gente perdeu, mas logo depois emendou em outro, que nasceu em 78. E eu só pude ir porque eu fiz um concurso público, fui ser fotógrafo da Polícia Técnica, aqui em São Paulo. Olha só. Então, o primeiro ano eu passei virando gente caída na rua, digamos assim. Foi um Enquanto você não chegasse, não podiam liberar a via, né? Não podia liberar a via, exatamente. Tem até coisas saborosas, mas não vem ao caso, mas só falando, eu estava num dia num plantão, quando irrompe e gente disfarçando a voz que tinha morreu aquele cara, era a morte do Fleury, delegado Fleury. E a polícia odiava o delegado Fleury, eu não sabia disso, fiquei sabendo lá. Enfim, depois disso não deu mais para continuar, em função de uma série de coisas, e você imagina a situação. Erickson, um cara com cabelo aqui, no meio dos ombros, né, totalmente fora da casinha, fotógrafo, polícia. Esse cara é rato, ele é espião. E eu não era. Apenas eu sobrevivia. Saí, fui ser motorista de táxi. E fui motorista em Campinas? Em São Paulo? Em São Paulo. Continuei em São Paulo. Fui motorista de táxi 79, 80, 81. Consegui terminar a faculdade. Depois disso, eu fui dar aula no nível médio. Aula de contabilidade no nível médio, e assim foi a carreira. Entrei no mestrado da USP, tive que abandonar, porque não estava. Quando passei no concurso do BNDES graças a 2 fatos.
Isso foi em 84, né? Então, quer dizer, é o cara que tinha dificuldade de estudar, não fui um grande teórico, nunca fui um grande teórico, consegui captar muita parte de teoria porque eu tinha que trabalhar. Tinha que fotografar as pessoas na rua, dirigir táxi aqui em São Paulo à noite. Deixa eu só abrir um parênteses, Sim. porque eu sei o professor Zé Márcio hoje não conseguiu estar conosco, mas eu sei que ele gosta dessa pergunta. Professores que te marcaram da Unicamp na graduação? Na graduação teve um professor que eu sou muito grato a ele que era o Mário Poças. Professor de economia Mário Poças. Muito grato a ele por uma série de coisas. Eu quase perdi um ano na faculdade e não perdi por causa dele. Ele olhou para mim e falou assim, por que você não veio? Eu falei, porque eu tenho que trabalhar, estou desesperado, tenho que trabalhar em São Paulo, tá ruim. Vem fazer a prova. E eu garanto que você vai fazer. Deu lá uma lista. Quando eu voltei, fiz a prova. Eu fui a primeira vez que alguém foi aprovado num exame final, fui eu. Olha só. Porque ele escolheu a prova, chegou na prova... quantas pessoas vocês querem fazer? Eu falei, quantas eu puder. Ele, tá bom, então faz, cada um faz o que quiser. Eu fui aprovado e causou uma revolta entre os amigos, porque como assim você foi aprovado no Poças? Mas foi um cara. Outro cara, aí tinha o Fernando Oliveira Figueiredo, que ensinava contabilidade nacional, e foi bastante relevante, o resto não é tão relevante assim. E depois na USP, quando eu entrei no mestrado da USP, teve dois caras muito interessantes. Um foi o Ibrahim Eres, que já morreu, né? Sim. Foi presidente do Banco Central, e o Ibrahim disse, ou você tira A na minha disciplina, ou você vai tirar A na minha disciplina. Enquanto você não tirar A na minha disciplina, você não vai ser aprovado. Se quiser, a gente faz o quanto for necessário até você tirar A na minha disciplina. E o outro foi o Zé Roberto Mendonça de Barros, que graças a um seminário que eu fiz no curso com ele, eu passei na Unicamp, no BNDES, no curso, porque o seminário foi a pergunta da prova de economia brasileira no BNDES. Então, o Zé Roberto é uma figuraça, muito boa gente, foi um grande professor meu que eu tive na USP. E você não conseguiu, então, concluir dissertação porque você já foi para o Rio? Fui embora para o Rio. E eu dava aula de contabilidade, e em função da aula de contabilidade, eu consegui gabaritar a prova de contabilidade no Rio. E aí eu consegui a pontuação mínima e fui para a segunda prova, que era da economia brasileira, onde essa questão do Mendonça de Barros, e aí eu entrei no banco em 84. Antes de entrar no BNDES em si, vocês estavam, a gente aqui nos bastidores, antes de começar a entrevista, né? Vocês estavam comentando que 1984 tem um contexto aqui econômico e político muito importante e que depois ele se sobrepõe ao cenário do BNDES que você encontra quando chega lá, né? Conta um pouco sobre esses pontos. Em 84, nós estamos saindo do Figueiredo, saído da ditadura, eu acho exagero, não, a ditadura já tinha acabado muito antes. A ditadura basicamente acabou em 79, digamos assim, embora o Geisel tenha amenizado por uma série de questões de controlar os assassinatos cometidos pelos militares, que continuaram durante esse tempo. Mas você tinha, saindo do governo Figueiredo, você tinha uma crise econômica brutal, uma inflação alta, uma falta de perspectiva econômica, você tinha encerrado o processo de substituição de importações com o Geisel e você estava no momento de dar o salto. Eu não sabia disso. Então eu tenho que confessar que eu não sabia disso. Eu vivia aquele período como um empregado, mas era a questão. E você tem a disputa entre Tancredo e Paulo Maluf no colégio eleitoral. E o Tancredo ganha. Então, você vai para 84, eu entrei lá, eu fiz a prova em maio, se eu não me engano, abril ou maio, e entrei dia 20 de agosto. Tá, e 20 de agosto, logo depois tem a eleição no colégio, acho que é 15 de outubro, eu não tenho certeza quando foi. Então você tem que sair daquele período de crise dos anos 80, tá? E é isso, nesse momento é o BNDES. Então a única coisa que eu sabia do BNDES era o passado do banco até os anos 70, que você tinha estudado nos livros da Unicamp. A Unicamp, sabia que tinha um tal de Inácio Rangel,
que faz parte da tese dele, da dissertação de mestrado, do Paulo de Tarso. E mais nada, não sabia nada, não tinha internet. Deixa eu dar um depoimento sobre... As pessoas não têm ideia o que era estudar em tempos que não tinha internet. Deixa eu dar um depoimento sobre o Zé Roberto Mendonça de Barros, né? Eu era aluno dele, eu fui monitor dele lá no mestrado de prova de disciplina de Economia Brasileira. E quando eu fiz o curso com ele em 76, eu falei para ele, Mendonça, eu acho que todas as teorias de inflação são uma porcaria. Ele deu risada e tal. Eu falei, não é possível que ninguém não tenha pensado alguma coisa interessante sobre isso. Só esses jovens PhDs, só essa turma nova que pensou, não é possível que ninguém pensou esse país decentemente lá para trás. Aí ele falou, tem um cara muito legal aí, o Inácio Rangel. Foi ele que me apresentou o Inácio Rangel. Aí eu fui ler, ele me disse as revistas que o Rangel publicava e tal, eu fui ler, li, né? E aí eu virei um rangeliano. Por quem? Por causa do Zé Roberto, que é um cara de uma abertura, né? Assim, uma capacidade de dialogar com diferentes correntes, de avaliar e tal. Então não foi ninguém da esquerda, porque Mendonça está longe de ser um cara da esquerda, que me apresentou o Inácio Rangel. E aí eu fiz a dissertação de mestrado sobre o Rangel. E era quem eu conhecia, era o Inácio Rangel. Eu tinha ouvido falar que é um cara do BNDES. Conhecia também porque na época eu conheci o Paulo Tarso, a gente se cruzou várias vezes, eu estava no mestrado da USP. Ele era do PT e eu do MDB, um alfinetava o outro, né? Exatamente. E foi gozado porque passamos anos sem nos encontrarmos. Quando a gente se encontra, a gente percebe o quanto que a gente se aproximou, né? Convergência. Uma convergência, tanto que o Dark fica com ciúmes, diz que nós somos um dueto. Quem é o Dark? Dark Costa, como é? Dark Antônio Luz da Costa. Que foi vice-presidente do BNDES na gestão Lessa. Na gestão do Lessa, né? Tá. O Dark diz que nós somos um dueto, porque por caminhos absolutamente distintos, nós chegamos no mesmo ponto. Mas é curioso ele ser do MDB, né? É. Hoje... Não, eu era stalinista. Não tem nada de curioso. Eu sou uma metamorfose ambulante. Eu também. Eu também digo que sou. Ele era esquerdista, porque eu olhava para eles como esquerdista. Ele olhava para mim como reacionário, porque eu era... O pessoal dizia que eu era do MR8, eu não era... Quer dizer, eu não sei se eu era ou se eu não era, porque eu não pagava carteirinha, não pagava o dízimo. Mas todo dia vinha... eu acho que hoje eu já posso contar... O Luiz Sérgio Amado Costa, professor da GV, ele era o secretário político do MR8 em São Paulo. E ele ia todo dia, ficamos amigos de frequentar a casa. O pessoal do 8 vinha conversar comigo, conversava muito com o pessoal do Comitê Central do 8 em São Paulo. Mas eu não era afiliado, eu não tinha que vender o jornal Hora do Povo. Mas a gente interagia muito sobre qual era a perspectiva do país na época, entende? Então, eu era um reacionário para ele e ele para mim era um esquerdinha. Aí, depois de velhos, a gente se olha e fala, pô, como convergimos, né? Aliás, eu não tinha, assim, não estava aqui no roteiro, mas com essa fala do Paulo, a impressão que a gente tem hoje é que falta essa discussão de projeto de país. E esse momento, independente de qual espectro ideológico que se estava, todo mundo discutia um projeto de país, pelo que vocês contam, né? Sim e não, né? Porque eu sim, só porque fui entender exatamente. Eu entrei no banco em 84, eu tinha 28 anos. Saí da Unicamp, onde na Unicamp 3 dos meus colegas de turma são professores da Unicamp hoje, ou acabaram de se aposentar, tá? Não sei, eu perdi contato, mas eu sei que são. E eu nunca fui um cara teórico. Então, eu entro no banco, eu tenho que me virar, tenho que aprender a fazer. Tinha trabalhado aqui numa consultoria, graças a um... fala o nome mesmo, não tem problema nenhum. Uma amiga me arranjou para trabalhar numa consultoria da Associação Paulista de Empreiteiros de Obras Públicas e o consultor economista-chefe chamava-se Luciano Coutinho, que depois veio a ser presidente. E deu uma confusão monumental porque me pediram para fabricar estatísticas. E eu não faço fabricar estatística, como é que eu vou chegar na frente do Paulo Renato,
e apresentar estatística falsa quando ele foi meu professor? Eu vou chegar na frente do Sayad e apresentar estatística falsa? Eu não apresentei e fui demitido. Aí, anos depois, um ano e pouco depois, eu entrei no BNDES. Tem uma frase do Delfim Neto sobre estatística sim, que você gosta, né? Então tem uma frase que eu acho linda do Delfim. Quando eu entrei no BNDES, eu consegui perceber a plenitude dessa frase. Estatística é como biquíni, mostra tudo menos o essencial. Pode-se dizer que é uma frase misógina? Não, não é misógina, é uma frase de alguém emocionado pelo belo. Mostra tudo menos o essencial. E eu entrei no banco. Entrei no banco e vamos trabalhar no banco. Eu chego lá e vou trabalhar na área de planejamento. E você imagina um cara de 28 anos que só tinha uma experiência profissional, como tinha sido fotógrafo, de polícia técnica, motorista de táxi, professor de 2º grau. Trabalhei 8 meses como consultor numa associação empresarial. Vou para a área de planejamento. Tá bom, vou para a área de planejamento. Sei lá, vou conhecer o BNDES, né? E cai numa área de planejamento onde está se discutindo integração competitiva. E tinham cenários da economia brasileira feitos pelo BNDES, com um consultor que era um papa dos economistas do Brasil. Posso dizer o nome também, embora ele já morreu, não vou fazer crítica aqui a ele, mas enfim, que era o Antônio Barros de Castro. Não, ele era consultor desse departamento e lá eles elaboravam cenários da economia brasileira. Só um parênteses. Meu ídolo. Meu ídolo, Antônio Barros de Castro. O livro dele, O Capitalismo Ainda é Aquele, é uma das coisas mais bem feitas desse país. É o livro em que ele conta por que ele teve que sair da Unicamp. Tá certo? A Unicamp tem a tese do capitalismo tardio e o Castro dizia que aquela tese era uma bobagem, que não tinha nada de novo, né? Que o capitalismo ainda é aquele. E eu fiquei, por muito tempo, eu ficava, mas ele é ou não é leninista? Porque ele fala as coisas igual eu tinha aprendido com Lenin. E quem matou a charada para mim foi o Flávio Sais, que eu fiz um curso com ele, aí a gente não sabia, tal. Aí um dia no corredor ele falou: Paulinho, matei a charada. A diferença entre o Castro e o Lenin é que o Castro não tira as coisas da acumulação de capacidade do movimento da economia, e sim da falta de demanda. Ele é um problema, o imperialismo para ele sai pela falta de mercado. Falei, putz, isso é Rosa de Luxemburgo, é diferente do Lenin. Mas fora isso, né, o livro do Capitalismo daquele do Castro é puro Lenin, é uma beleza de livro. Né? Fica a dica então, né? Fica a dica, mas aí essa história da integração competitiva, realmente eu não consigo entender o que mudou na cabeça dele para isso. A integração competitiva, nada mais, nada menos, quando eu entrei lá, eu comecei a achar estranho o discurso. Como eu disse, eu não tinha tempo, não era um economista que ficava analisando conjuntura. Os economistas que eu chamo de economista sensorista, né? Economista de elevador, subiu, desceu, aumentou. Não, eu não sabia fazer isso, não tinha tempo para fazer isso, eu tinha que sobreviver, tinha que trabalhar. Aí eu entrei no banco, olhei integração competitiva. Aí eu comecei a conversar, e o pessoal, eu percebia algo estranho e não sabia o que era. Aí me pediram para fazer um trabalho. Foi a primeira vez que eu fiz a segunda vez, né? A primeira vez no BNDES, já tinha tido problema de falsear a estatística aqui. BNDES não, na associação dos... Não, na associação tinha o problema, eu tinha falseado estatística aqui, não falseei. Falseei, não assinei. Toma, então você quer, mas eu não sustento isso. Fui demitido, entrei no BNDES, falei, você tem que falsear a estatística. Não é que tem que falsear, temos aqui um problema de desemprego. Vocês têm que mostrar que temos um desemprego monumental e o BNDES tem que se voltar para a geração de emprego. Tá bom. Só que aí eu fui pesquisar o trabalho, não sabia o que era, meti a cara nos dados, vim para a USP, falei com um dos especialistas em economia de trabalho da USP, fui para BH, falei com o especialista em economia de trabalho de BH, fui para Pernambuco, falei com o especialista e não gostava daquilo, não está entrando, né? Tem trabalho escravo no Brasil? E qual era a questão? Nós tínhamos um grande volume de emprego a ser gerado, que era em relação aos desempregados, aos que estavam desiludidos, era a PEA não ativa, e tinha
mas dava mais de 60%, de 50% a 60% desse volume eram de empregados sem renda. Aí eu olhava, empregado sem renda, o que é empregado sem renda? Como assim, é trabalho escravo? E todo mundo, não, tem que fazer isso. Aí eu fui conversar, me deram a dica, eu fui conversar com um cara do IBGE, perguntei para ele começou a rir, 3 dias depois me marcou uma reunião com a equipe de pesquisa, e quando eu fui conversar com a equipe de pesquisa, por que você desconfia disso? Porque 95% dos empregados sem renda estão ou na agricultura ou no comércio. Ou é a família que trabalha na agricultura no esquema putting off, né? No esquema da sadia, de produzir pintinho, produzir todo mundo, e aí é a renda da família, ou é o cara que trabalha no bar, com a mulher na loja, com a mulher trabalha com o marido, com os filhos na loja. Aí os caras começaram a rir e falaram, você tem toda a razão, não tem esse desemprego, esse pessoal já está resolvida a situação. E por que vocês fazem isso? Porque mandaram a gente fazer isso. O IBGE faz estatística. Deram um quadro estatístico e bota aqui. E a gente tem que botar onde mandaram. Eu voltei para o banco, resolvi fazer, desmascarar isso, e simplesmente falaram assim, não é para desmascarar. A gente tem que dizer que o BNDES é fundamental para produzir emprego. Sei. Não, você tem que fazer. Eu peguei, reescrevi o trabalho, entreguei e falei, agora eu quero sair do departamento. Quero ir para uma área operacional, porque eu não conheço empresa. Como é que eu faço planejamento se eu nunca entrei numa empresa? Aí fui para uma área de desenvolvimento agrícola e regional. Então, eu percebi o quê? Que no BNDES se fabricava estatística também. E se fabricou estatística nesse grande discurso de integração competitiva. Nós estamos falando do período do último trimestre de 84. O Tancredo é eleito e ele tomaria a posse no dia 15 de março de 85. Tá? Então, nós estamos neste período. Eu saio deste período, termino o trabalho, entrego o que eu quero e peço para sair. E me liberam para sair a partir do final de março. É porque como você é concursado, você não pode ser demitido, né? Não pode ser demitido. Muda de área. Mudo de área. E aí, no final de março, eu saí. Aí, quando vai tomar a posse do Tancredo, todo mundo emocionado com o Tancredo, enfim. A gente já sabe o que aconteceu. Eu venho passar aqui em São Paulo, na casa do amigo, quando eu chego, tem um amigo em cima da coisa, o Tancredo, mataram o Tancredo. Eu, como assim? Eu não sabia, eu viajei de ônibus de lá para cá. Aí eu fiquei sabendo, eu olhei. Quando eu volto para o BNDES, o mesmo discurso. Os cenários, a importância de gerar empregos, a integração competitiva. Peraí, mas não é para fazer política de desenvolvimento, integração competitiva? E aí sai um discurso sobre a qualidade, a importância da qualidade, como é que chama? Dos credenciamentos, das certificadoras de qualidade que a gente tem que trazer para o Brasil. Os ISOs, não sei o quê. Isso é desenvolvimento econômico. Que nos anos 90 só se falava nisso. Só se falava nisso. Então, aí quando eu olhei isso, eu falei, eu tinha que ir embora mesmo, e saí e fui embora. E aí o pessoal da integração competitiva começou a isso. O Tancredo morre, aquelas histórias todas que a gente sabe, e eles continuam insistindo na integração competitiva. É o mesmo grupo continua insistindo. Aí o que acontece? Passa-se as eleições, vem as eleições novas, o Collor é eleito, né? Neste período, no final do ano, eu já tinha enlouquecido dentro do BNDES, eu via que aquilo tinha virado uma alucinação, né? Eu não conseguia, eu queria sair do banco, um amigo me arranjou para eu vir ser diretor financeiro da Coab, que eu nunca tinha entendido nada de Coab, aqui em Santos, na gestão da Thelma de Souza, do PT, e vim ser diretor financeiro, cedido pelo banco, e, por acaso, tem uma atividade qualquer, eu encontro umas pessoas do banco, e aí, o Lula vai ganhar, você vai ser diretor do BNDES? Eu olhei e falei, como? Eu sou diretor da Coab aqui, não tenho nem capacidade de ser diretor. Não, mas vai ganhar. Enfim, era a preocupação de todo mundo isso. O Collor ganhou. Todas essas pessoas da integração competitiva foram para o governo Collor. Foram para o governo Collor vender a integração competitiva, porque afinal nós vivíamos num país de carroças. Então o BNDES está lá. Então você pega gente que saiu, por exemplo, da Petrobras, que eram pseudo-nacionalistas, e vão para o Collor para fazer isso, para fazer aquele tipo de política.
Aí você olha e fala, gente, não dá, é uma coisa esquizofrênica. E eu tô fora, fiquei 2 anos em Santos, né? Aí quando eu volto, 2 anos depois, já é o final do primeiro ano do governo Collor, eu volto para o BNDES, é uma loucura. Todos, assim, um monte de gente tinha ido para lá e pessoas que eu tinha como gerentes tinham virado superintendentes, tinham virado coronéis, que eu chamei de coronéis, né? Você tem uma escala lá que é o técnico, você tem o gerente, o chefe e o superintendente. O chefe seria um gerente, é um tenente, o chefe seria um capitão e desculpa, o chefe seria um coronel, tá? E o superintendente é um general de brigada, né? Aí eu vi assim, estranho, né? Todo mundo aqui virou, tá todo mundo assim, e o discurso o tempo inteiro desse discurso da integração competitiva. E aí eu já tinha um pouco mais de maturidade, entendi, isso é política neoliberal, não é nada mais que thatcherismo, não é nada mais do que vamos aproveitar as nossas vantagens comparativas naturais e exportar isso. E aí vem o culminar disso, que é a proposta de isenção do ICMS, né? Do Candir? Do Candir. Lei Candir. Aí você olha e fala, peraí, vamos isentar ICMS, então vamos exportar tudo in natura. Né? Já estamos chegando mais à frente. Falei, peraí, não tem desenvolvimento. Não... E aquela parte que a gente tinha que desenvolver o país, que tinha um plano nacional de desenvolvimento, não tem. Temos que ter qualidade. Então, quem estava comigo, as pessoas viajavam para a Coreia, viajavam para o Japão, viajavam para a Alemanha, tudo com intérpretes, não sei o que, para conhecer os birôs de qualidade. O Birô Veritas, o Birô não sei o quê, todos os birôs de qualidade, porque temos que trazer a qualidade para o Brasil. Trouxeram a qualidade para o Brasil, desindustrializaram o país. Você começa a desmontar o BNDES nessa época, já no Sarney, e durante todo o Collor, é um processo de desmonte do BNDES. E foi desmontado por quem? Por quem entrou nos anos 70. Final dos anos 70. Até o Geisel, ele toma posse em 73, 74, né? 74. E você tem um concurso de 74 no banco, que é o último concurso que tem de gente sênior, você tem um concurso de 76, de 76 a 84, que é o concurso que eu entrei, você só contratava estagiários todos do Rio, todos da Federal do Rio, a Cariocada. A Cariocada, da PUC Rio, da não sei o quê, esqueci o nome da raio lá da... UFES. Não, da Federal do Rio, mas a parte de engenharia, esqueci como é que chama. Eu lembro da importância de financiar o Jockey Club. Aí começa que estava quebrado. Para o Rio de Janeiro, o Jockey Club era fundamental. Aí o BNDES meteu rios de dinheiro. E a gente falava, como é que é o negócio? Qual é o impacto de corrida de cavalo para a economia carioca? Quer dizer, nenhum. A fama do BNDES no sistema, nessa época, fim dos anos 80, eu estava no sistema de bancos de desenvolvimento estaduais. A fama era Cariocada, era um banco do Rio de Janeiro. Sim. Era isso. E aqui, falando, mas a gente que de dentro do sistema falava, gente, aquilo ali, se você não for do Rio de Janeiro, você está ferrado. Em 86, pegando um exemplo, 86, ganha as eleições do Gato Angorá, Moreira Franco, e em 87 ele abre um buraco imenso na Avenida Chile, onde tem a sede do BNDES, entre a Petrobras e o BNDES, abre um buraco imenso e bota a placa metrô, apoiado pelo BNDES. Não tinha nenhum projeto. Nada. Não existia nada. Eu fui falar com as pessoas, como assim? Não, é política, a gente tem que fazer gestão, porque todos os governadores do PMDB ganharam. Eu olhava, como? Aí eu comecei, sabe? Aí, por isso que eu falo, quando eu volto de Santos, em 92... eu volto um pouco mais maduro e já entendia. Falei, não tem que abrir a boca. O banco está desmontado. O banco não faz mais política econômica. Não, política de desenvolvimento, perdão. Não faz. Aí eu descubro que uma determinada economista ligada, que era mulher de um economista que virou um grande privatizador, ela faz uma tese, monta uma matriz de insumo, produto, uma matriz de emprego e começa a fazer a conta de quantos empregos os investimentos do BNDES fazem. Aí eu olhava assim, peraí, mas ela está usando dados
Aqueles. De 1975. Como é que ela pode falar em 94 de dados usando dados de 75? Não pode. Não pode, não tem o menor cabimento. E nada. O BNDES passou a fazer o quê? Não, nós temos que estimular a qualidade e temos que gerar emprego. E aí você começa a desmontar o banco. Então ele virou um banco para gerar emprego, não importa qual emprego. Então, quando eu fui para a área operacional, lembra, eu fui para a área operacional em 85, eu fui para o desenvolvimento agrícola e regional. Tinha uma pressão muito grande para que a gente financiasse armazéns gerais. Os grandes silos? Não, armazéns gerais. Eram comercializadoras de grão, que compram os grãos e armazenam. Aí a gente olhava e falava assim, não, armazém geral é transferência de renda do campo para a cidade. A gente tem que financiar armazéns para os agricultores e para as cooperativas. E eu toquei um projeto de armazenagem. E eu financiava isso. A gente não financia armazém geral porque é comercializadora. Em 94 já podia financiar armazéns gerais. Em 85, 86, quando eu era economista nesse mesmo departamento, tinha uma pressão para a gente financiar arrendadores de terra. Me deram um projeto para financiar arrendadores de terra. Eu peguei e neguei o projeto. Aí o diretor ficou puto. Teve um ataque apoplético. Como assim? Quem é este moleque que nega esse projeto? Ah, não, era só para testar. Muito bem. Aí vem um outro projeto, era o projeto que eles queriam. O projeto de um grande agricultor. O cara ia fazer um projeto monumental. E esse diretor gostava desse projeto monumental. Falemos o nome, eu não estou mentindo, não é nada, é a verdade. Chamava-se Carlos Lessa, o diretor do banco. E aí ele deu o projeto para o outro amigo, outro economista do departamento. O outro economista aprovou. Se você vai no Rio Grande do Sul, você vai ver que lá na Lagoa Menor, Lagoa Mirim, tem um canal de adução com 8 quilômetros, uma devastação ambiental monumental. Era esse outro projeto. E vários outros. E aí eu passei a ser o patinho feio, por isso que eu fui embora para Santos. Porra, você está atrapalhando os projetos. Eu fui embora para Santos, para ser diretor financeiro. Volto, e aí eu continuo vendo a mesma coisa, vendo os mesmos projetos. Não tinha mais, você não fazia, você fazia, gerava emprego. Quanto gera? Vamos financiar armazéns gerais, vamos financiar isso, financiar aquilo. Só que passou a esgotar a capacidade de financiar. Não tinha mais o que financiar. O que a gente faz? O governo quer privatizar. Vamos privatizar. A gente vai criar clientes. Já que eu não posso financiar os Minas, porque o acordo com a FMI diz que financiar os Minas é endividar o setor público, que não tem o menor cabimento, mas a gente concordou com isso, então a gente privatiza os Minas. Aí sucateia e privatiza. E aí sucateia, privatiza e a gente pode financiar. A gente arranja cliente, o BNDES arranja os clientes. Toda a privatização foi para arranjar cliente para o BNDES. Posso fazer? Olha, eu acho esse ponto do Erickson fantástico. Eu nunca tinha ouvido, quer dizer, o dia que ele contou isso, eu falei, pô, eu olhei assim, falei, é tão óbvio, como é que a gente está imbecilizada, cegueira, deliberada, porque é óbvio que ele está falando. Quer dizer, ele muda a privatização, você junta a aristocracia operária do Lula. Sim. A aristocracia do Lula, do Lenin, né? A aristocracia do Lenin. O Lula é uma aristocracia operária do Lenin, né? Com os neoliberais. Porque aí você arranja o quê? Meio de vida para aquela burocracia. Sim. E aí você vai. E fingindo que está promovendo o desenvolvimento do país. Saqueando o país. Então foram privatizando. E aí você entra no governo Henrique e vai privatizando cada vez mais. Quando chegou nas telecomunicações, eu tinha os amigos que trabalhavam em telecomunicações, os caras ficaram assim, gente, tá errado o que estamos fazendo. Por exemplo, a Telerge, Telefônica do Rio, foi vendida a troco de banana. E por que a Telerge foi vendida a troco de banana? Porque todos os equipamentos digitais da Telerge estavam em estoque, não estavam operacionais. Você prefere então, escândalo de corrupção, isso é Fernando Henrique Cardoso. Tinha que estar presa, essa turma tinha que estar presa. Aí você
financia com base naquilo que ela tem que ela tem que gerar e tem que investir, mas aí tem estoques, e não discute quais estoques. Só que quando você entra dentro da casinha, que era aquelas coisas secretas que você vai pesquisar, lá estava escrito tudo isso, mas não era dado a público. Aí quando você tem um sistema Telebrás que tinha menos de 0,5% de endividamento, menos de 0,5%, e você simplesmente multiplica e vai a 40%, 50% as Baby Bells saídas de lá. Tá? Aí você fala, que é isso? O que estão fazendo? Você simplesmente sucateou tudo, privatizou e aí o BNDES passa a financiar. Agora, a loucura é pouca o que ainda tem. Tem coisas muito piores. Quando eu fazia Unicamp, no fundo da Unicamp, eu estava lá na economia, no fundo da Unicamp tinha um morro, e esse morro em cima era todo fechado. Tinha arame farpado, não sei o quê. Do lado de lá tinha uma coisa chamada do CPQD. CPQD. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Embratel. Do lado do IFISH, onde eu fazia economia, tinha o de física, e estava lá esqueci o nome do físico. Eles estavam esticando cabos de fibra ótica para fazer transmissão de dados de fibra ótica. Estamos falando de 78. E estava tudo conectado. Coisa que ninguém sabe. Em 82, você tinha telefone digital em São Paulo. A gente, desde os anos 70, tinha DDD e DDI. Os Estados Unidos só veio a ter DDD e DDI no início dos 90. Ele tinha que falar pela telefonista. Então nós tínhamos o melhor sistema. Nós tínhamos as centrais trópicos, que eram centrais para botar no meio da rua, no meio do Nordeste, tomando sol de 70 graus em cima, elas funcionavam. O Sarney vendeu tudo isso. Ele entregou para as multinacionais. E a gente... tudo bem, porque era tudo estatal. E aí todos os equipamentos estavam arquivados. Aí você privatiza, aí depois os caras começam a trocar os equipamentos e começa a funcionar e ganha dinheiro a rodo. A rodo. Aí a pergunta que se faz é a seguinte, vamos esquecer essa história de corrupção, né? Mas não devia, mas vamos esquecer. Aí fica uma pergunta que se fazia, para que eu preciso ter uma operadora estrangeira? Para quê? Não precisa de operadora estrangeira. Se sempre funcionou, era a melhor do mundo. Se a Telebrás tinha empecilhos do ponto de vista da estrutura por ser estatal, mas o pessoal sabia operar. Para que você precisava ter operadores estrangeiros? É uma pergunta que deve se fazer para o Fernando Henrique e para as equipes dele. Não precisava ter, mas tinha. Você podia investir para modernizar, né? Mas as centrais trópicas eram nacionais. Tanto que vem a Telefônica de Espanha ganha o Rio Grande do Sul e quer trocar os orelhões e botar ficha. E aí tem um protesto. E o protesto, ainda o Sérgio Mota estava vivo, não estava vivo, uma coisa meio complicada. O Sérgio Mota, eu não sei, não posso afirmar, mas me parece que ele tinha uma noção melhor, tanto que ele não queria privatizar a Embratel, queria manter a Embratel, que era o tronco que comunicava a mãe, né? Tudo, que contatava todas as empresas, ele não queria, ele morre, quem assume é o Mendonça de Barros, não o Zé, o Luiz Carlos. É o Mendonção. O Mendonção. Professor da Unicamp, não da USP. Professor da Unicamp, bem dito. E ele assume e privatiza a Embratel. E as elétricas é na mesma época. E aí vai as né? elétricas também, vão privatizando as elétricas, vão privatizando tudo. E tudo que privatizava o BNDES podia passar a financiar. Então é interessante, né? A gente não tinha mais cliente e passamos a ter clientes. A gente tinha o FAT, que foi posto lá na Constituição de 88, a gente não sabia fazer com aquele dinheiro, tanto que era tudo desviado pelo governo federal, não repassava o BNDES, com aquelas inflações cavalares, repassava um ano depois, perdia valor para burro, e mesmo assim sobrava dinheiro. Privatizou tudo, agora a gente tem de gastar. O BNDES passa a ter validade e agora a gente passa a calcular a geração de emprego da privatização, das empresas privatizadas que nós íamos financiar. Com base nos dados de 75. 75. É esta a situação que nós temos no Fernando Henrique.
Eu tava com a turma do setor de energia depois das privatizações daquela primeira fase. O Sérgio Mota estava vivo, né? E então tinha as francesas, as espanholas, as americanas, 2 joint ventures brasileiras, né, que era VCP, Votorantim, Bradesco, não me lembro todos agora a sopa de letrinhas, mas enfim. Mas quem todo mundo ouvia, quem todo mundo respeitava, era um cara que tinha vindo da Eletrobras, que era o Adolfo Paixão. Sim, eu sei dele. Uma sumidade. E todos os gringos queriam aprender com ele, porque quem que conhecia o nosso sistema? Ele. Ninguém conhecia como ele. Exatamente. Eu vou contar uma história que eu vivi. Eu estava em Campinas, ligado a um grupo político, e eu era secretário municipal de educação. E eles me avisaram que eu seria transferido para uma elétrica que seria privatizada, que era a CPFL, porque o grupo tinha se articulado com o... que é? Não. O grupo tinha se articulado com aquele do Brasil Invest, o Mário Garneiro, né? Eles iam disputar os cálculos, tinha tudo pronto para... E eles tinham certeza que iam levar a CPFL. E eu ia ser transferido para ser diretor da CPFL. Falei, tá bom, né? Vamos ver. Aí quando chegou na semana, avisaram, não, você vai continuar secretário. Eu falei, o que aconteceu? Nós desistimos. A Enron ganhou. Falei, como é que é o negócio? Não, nós desistimos. Eu falei, ó, vai contar essa história, pai? Falei, não, a gente recebeu uma orientação para não entrar. Tá certo? E quem ganhou? Votorantim, o Antônio Hermílio que ganhou. Então, e uma parte da CPFL foi a Enron que pegou também. Entende? Então... Que não existe mais, né? Aliás, o caso da Enron é um caso... Não, você vê como é que são essas histórias interessantes. Deixa eu fazer um parênteses. Ele falou do Antônio Hermílio, eu lembrei de uma história engraçada que pouca gente sabe. Você lembra que o Antônio Hermílio foi acusado de ter dado um dinheiro para o PC Farias em função de determinado projeto e que ele não tem nada, nunca devi nada, nunca não sei o quê, etc e tal, né? E, enfim, Antônio Hermílio saiu como um santo. Ok. Logo depois do confisco do Collor, um prócer do PT, esse não tem nada a ver, então por isso eu não cito o nome dele, me procurou no Rio. A gente quer saber que a gente recebeu as informações sobre o Antônio Hermílio, sobre o BNDES, e a gente queria saber algumas coisas. Você tem condição de falar? Tenho. O que é as histórias? A história é essa. Tá bom, vou confirmar isso. Aí, como eu conhecia todo o sistema de lá, fui confirmar as histórias, perguntei para quem era de coisa. Aí o cara, é tudo verdade. Né? Tudo verdade. Tá, tudo verdade. Tudo verdade. Deixa eu ver a prova. Tá aqui o microfilme. Tá aqui. Que interessante. Aí eu liguei, olha, é tudo verdade. Você pode conversar com alguém sobre isso? Posso conversar com alguém. Se vocês já sabem a informação, não fui eu que tirei. Ninguém tirou cópia do microfilme, vocês têm de algum jeito, vocês têm isso. Aí vamos conversar no aeroporto. Vai vir um cara lá a caminho de Brasília e vai conversar com você. Tá bom. Aí eu chego lá, tá isso aqui, apresentar isso aqui, eu olhei assim, como é que está, Zé Dirceu? Eu não tenho nenhum problema de falar, como é que está, Zé Dirceu? Tudo bem? Tudo bem. Não, nós temos aqui um dado. Eu falei, sim, é tudo verdade. O que era tudo verdade? O Antônio Hermílio recebeu uma dica de que ia ter o confisco, e aí ele pede para liquidar uma dívida antecipadamente. E ele pede para liquidar a dívida no dia 13 de março, com o governo presidente Sarney. O outro só ia tomar posse dia 15. Ele pede para liquidar a dívida no dia 13 de março. Uma dívida na época, acho que era 6, 7 milhões de reais, de dólares. Uma dívida monumental, pede para liquidar no dia 13 de março. E as pessoas não queriam que ele liquidasse no dia 13 de março. Queria que ele liquidasse no dia 31. Ele não faz questão de ser no dia 13. Pô, mas a inflação está 70%, 80%. Não, eu faço questão de ser no dia 13. Por quê? Porque tinha uma cláusula que dizia que ele podia pedir com tantos dias de antecedência para liquidar. E a cláusula,
Só que os dias de antecedência entravam no dia 1º de março, entravam no dia 2 ou 3 de março. Então está tudo documentado dentro do BNDES. O sistema de microfilme do BNDES tem tudo isso. E eles tinham, alguém mandou para eles. E aí veio o Zé e disse, isso é verdade? Eu falei, é tudo verdade. Ah, então a gente tem que tomar providências. Pois não. Você viu alguma providência? Nem eu. Aí tem que perguntar ao Zé Dirceu o que ele fez com isso. Eu conversei pessoalmente com ele e vi os dados na mão dele. Então, muitas coisas você tem no BNDES. E voltando, né? Essa questão de você criar clientes, pouca gente percebe. O banco hoje, ele vive... Quais são os projetos diretos que o banco tem? A maior parte dos projetos diretos que o banco tem são de concessionárias. E aí se inventa uma história de que, na realidade, é um projeto que tinha lá do Inácio Rangel, que não tem nada a ver, não vamos entrar na discussão do Inácio Rangel, mas não era nada disso que ele estava discutindo. E a gente financia rodovias, financia hidrelétricas, financia linhas de transmissão, financia o diabo. Tá? Tudo privatizado. Por quê? Porque a gente agora tem cliente. Porque a integração competitiva bolada nos anos 80 foi para primarizar o país, foi para reprimarizar o país. Terminou na reprimarização, porque com tanto birô, você não tinha outra hipótese a não ser primarizar o país. Tá? Então, eu vou pegar um parêntese só, por exemplo, sempre eu gosto de fazer uns parênteses, eu volto lá atrás. Né? Que a gente falou alguma coisa rapidamente antes sobre construção naval. Né? Não podemos deixar de falar da construção naval. Quando eu entrei no banco, você tinha encerrado a Sunamã, tá? E a Sunamã, porque tinha muita corrupção dentro da Sunamã, e a carteira da Sunamã, Superintendência Nacional de Marinha Mercante, passou para o BNDES, foi criado um departamento de nave para gerenciar os projetos do BNDES, de construção naval no BNDES. Tá? Enfim, o departamento agiu corretamente, fez o melhor possível, não tenho a menor dúvida disso. Eu sei quem estava lá, conheço pessoas que estavam lá. Nós estamos falando do período de 86, 90, 90 e poucos, né, até a tomada do Collor. Menor dúvida que foi tudo absolutamente correto. Mas nessa época começa a entrar a história da integração competitiva que eu te falei dos birô. O Birô Veritas, o birô não sei o que, o birô não sei o que lá, que tem que atestar a qualidade do navio. Muito bem. Você entra nos anos 90 com... A gente tem que recuperar a construção naval. Temos que recuperar a construção naval, porque a nossa carteira foi a segunda carteira do mundo, e não sei o quê, e etc, etc e tal. E esse discurso perpassa Fernando Henrique, entra por dentro do governo Lula, tá? E temos que recuperar a construção naval. Bom, como eu falei, eu sempre escrevi coisas que as pessoas não gostavam de ler, não estavam interessadas. E isso foi minha vida durante o governo Fernando Henrique. Fiz um monte de estudos. E um dos estudos que a gente dizia era: estatística é como biquíni. Todas as estatísticas de construção naval são falsas. A gente nunca foi a segunda produtora de navios do mundo. Jamais fomos isso. E por que isso? Porque as estatísticas são medidas com o tamanho da carteira de pedidos. Então, e não com o giro, com a entrega de navios. A carteira de pedidos do banco era imensa, era a segunda do mundo. Só que a gente não entregava os navios. Levava 6 anos, 7 anos para entregar um navio, enquanto o Japão, que era o primeiro do mundo, entregava em 18 meses. A Coreia, que era o terceiro do mundo, entregava em 18 meses. Então você cria uma fraude de construção naval e essa fraude continua. Até que no final você extingue a construção naval, porque a gente tanto Birô Veritas, tanta questões de qualidade, sem perceber uma única coisa, que era a coisa mais importante a ser percebido. Por isso a minha crítica ao BNDES. Tá? O que você tem? No final dos anos 70 para o início dos anos 80, você tem uma mudança no padrão de organização da indústria no mundo. Você tem incremento da globalização, você tem a distribuição das plantas pelo mundo e você começa a ter muitas trocas. E essas trocas são trocas industriais. Você tem uma mudança no padrão de navio. Você tem os navios graneleiros, que estão transportando
que a gente chamava de OBU, né? Oil, Book, Ori, óleo, carga geral e minérios, tá? E você tem navios que eram de carga geral, que eram postos nos porões. E você tem a introdução do container. A containerização começa no meio dos anos 70 e a gente nunca percebeu isso. E a gente começa a containerizar aqui também, aos poucos. Mas os nossos navios não eram para transporte de containers. Então você começa a perder. Você produz um navio e não entrega para uma empresa, e essa empresa continua dizendo que nós somos o segundo do mundo, e aí você continua o segundo do mundo, e continua o segundo do mundo, e continua o segundo do mundo, e veio até as loucuras do período inicial do governo Lula, né, do primeiro e segundo Lula, com os navios, com aquelas sondas da Petrobras feitas lá em Pernambuco, etc, etc e tal. Então, a questão é, o BNDES nunca percebeu. A gente, em 96, 97, lá, tem uns caras fazendo estudos, era eu e mais um, a gente, olha, tá errado a construção naval, não funciona assim, é outra coisa, e ninguém estava interessado. E você entra num processo de privatização de portos que você não percebe como os portos funcionam. Aí você olha, quer dizer, você tem uma construção naval que constrói navio que não é mais usado, tá? Você tem empresas nacionais que elas não podem arrendar navios para serem usados no exterior porque você tem que comprar no Brasil. Aí essas empresas começam a se desmilinguir inteira, começam a se desmontar, entrar em desespero. A gente não pode construir um navio e a gente não pode... Então a gente tem que arrendar lá fora e botar um no Brasil. E aí a gente vai sobrevivendo. Então você faz isso e aí você tem o processo de privatização também dos portos, no governo Fernando Henrique. E aí foi uma das coisas que eu quase perdi meu emprego, porque eu era também do Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro, e eu fui num seminário onde tinha 12 ou 13 pessoas, incluindo a mim, e o grande projeto do Fernando Henrique era Sepetiba, o Porto de Sepetiba. E eu dizia que o Porto de Sepetiba é a transamazônica do Fernando Henrique, só que eu não me identificava como empregado do BNDES. Sepetiba é em Pernambuco, né? Não, é Rio de Janeiro. Ah, no Rio, tá. Rio de Janeiro. Confundi com... Era Sepetiba, eu dizia, é a transamazônica do Fernando Henrique. E um pouquinho antes eu tinha feito uma crítica ao projeto do Olacir de Moraes e construir uma ferrovia passando o Rio Paraná, que eu dizia, é a ponte Rio-Niterói de Fernando Henrique, só que a ponte Rio-Niterói serve para alguma coisa, a cidade de Fernando Henrique não vai servir para nada. Tá? Aí tem o ponto de Sepetiba, e aí eu comecei, obviamente, você começa a mostrar dados e você deixa a gente infeliz, né? Aí queriam me mandar embora, o diretor queria me mandar embora, só que o rapaz que defendia o porto dentro do banco, a gente estava num seminário, ele cometeu um deslize, falou uma bobagem que ele não devia ter falado. Tinha 2 amigos meus presentes, tá? Um deles, lembra que eu falei que por 2 economistas eu virei economista, Aloysio Biondi e Ricardo Bueno, que era um jornalista. O Ricardo Bueno estava no coisa. E aí ele pegou a frase do cara e levou para... Na época, o Milton Temer, que ele era assessor, que eu conhecia também o Milton Temer, era um deputado na época do PT. E aí esse cara bota no Hélio Gaspari, na coluna do Hélio Gaspari, dizendo, fulano de tal, do BNDES, chefe do departamento, diz que não tem que ter análise, já que é um projeto do Fernando Henrique, tem que ser aprovado automaticamente. E era a frase que ele disse, estava gravado. E aí saiu... Euzinho de cena. O diretor, quando volta no domingo, abre o Hélio Gaspari dizendo aquilo. Que é isso? Manda esse cara embora. Passaram uma semana para não mandar ele embora, esqueceram de mim. Eu não fui mandado embora. Mas você vê que é isso. Ou seja, um chefe de departamento do banco, encarregado de analisar portos, não analisa portos, ele diz, se o governo quer fazer, a gente faz. Então, assim é nos portos, assim é nas ferrovias, assim é nas rodovias, assim é na energia elétrica, assim é na distribuição da energia elétrica, assim é em tudo. Afinal, a gente ganha cliente com isso. Como é que você pode contestar? Você quer fazer desenvolvimento, mas não tem mais empresa. Então, temos que discutir. Não tem. A gente está aqui. É isso, cliente. Está gerando emprego. Está gerando emprego. Olha a matriz que foi feita
lá pela economista tal, nos anos 90, no meados dos anos 90, com base nos dados 75, ela diz que está gerando emprego, é o que basta para a gente. Então é o BNDES. Passa para o Fernando Henrique, depois ele entra em Luiz Inácio 1 e 2, do mesmo jeito. Com Bev Interregno, que se tentou fazer alguma coisa, eu confesso que não conheço direito, porque no final do governo Fernando Henrique eu saí fora do banco, fui fazer um mestrado, e quando o Fernando Henrique pede, o Serra pede as eleições, assume o Lula, me pediram para voltar, eu não quis voltar. Quem pediu para voltar é essa pessoa que ele está falando, o Dark Antônio, era vice-presidente. Eu falei, não vou voltar porque eu vou te prejudicar. O Lessa tem ódio de mim porque eu falo mal do CPTIB, eu critico os projetos dos cariocas. Eu não vou voltar, vou te prejudicar, você está como vice-presidente. E não voltei. Quando voltei, 1 ano e meio depois, quase 2 anos depois que eles tomaram posse, foi logo depois que eles saíram. Então eu não posso falar, mas durante o governo Lula, a primeira gestão, que foi a do Lessa, do Dark e de outros, tentou-se fazer alguma coisa, só que aí não deu, né? O Lessa fez uma atitude correta, que foi comprar a Vale de volta. Havia até uma discussão sobre comprar a Embratel, que estava pela hora da morte, na época valia 400 milhões de dólares, podia ter sido comprado, não se comprou, porque proibiram. Tinha a hipótese também deles comprarem as ações, os títulos da Petrobras que estavam na Bolsa de Nova York, para nacionalizar tudo, para trazer tudo para o Brasil. Mas eles só conseguiram trazer a Vale e foram demitidos. Isso qualquer um sabe da história, só contar, foram demitidos. E aí você... Lula demitiu, né? Lula demitiu. Lula demitiu o pessoal que queria... Carlos Lessa, presidente, o Dark que fazia essas operações. Tinha um problema? Você pode ter, mas... estava fazendo um processo de nacionalização. E por que é importante esse processo de nacionalização? Vamos fazer um outro parênteses, né? São indústrias estratégicas, né? Para uma nação. Não só, independente de ser estratégico, não vamos entrar nessa discussão. Vamos no instrumento. Lembra que eu te fiz uma pergunta? Para que o Fernando Henrique queria todos os operadores internacionais? A pergunta é essa, para que ele queria operadores internacionais? O objetivo era simples, a gente tem que liberar o câmbio. Nós temos que liberar o câmbio. Quando eu tenho um monte de operadores internacionais, eu tenho que ter uma política cambial totalmente diferente da centralidade de câmbio que predominava em toda a história do Brasil. Tá? Tinha questões de vulnerabilidade externa? Tinha questões de vulnerabilidade externa, mas aí ele queria atrair capital para solucionar a questão de vulnerabilidade externa, ele atraía capital, mas ao mesmo tempo esse capital queria retornar. Então você tem que mudar uma série de coisas. E mudar a centralidade de câmbio. Então, o que acontece que é a pior herança do governo Fernando Henrique e que o Lula jamais mudou? A pior herança são, basicamente, além da descentralização do câmbio, né, que tem a decorrência, eu vou falar em seguida, você tem 2 leis. A lei do petróleo, que diz que o cara é dono do petróleo. Então, ele pode vender no melhor lugar que ele quiser. Ora, se ele é dono do petróleo e pode vender no melhor lugar onde quiser, ele vai vender no exterior. Então, quem produz petróleo tem custos em reais, era a Petrobras, tinha custos em reais, mas tinha receita em dólares. Tá? E a Petrobras, que ao longo dos anos 70 foi uma formidável empresa que fazia política industrial, fazia política de desenvolvimento industrial no Brasil, ela deixa de ser. Porque se eu estou tendo receita em dólar, por que eu preciso ter despesa em reais? Eu vou ter despesa em dólar também. E começou a importar navios, importar gente, contratar no exterior. Então a Petrobras virou uma empresa totalmente contra o Plano Real. Porque o Plano Real dizia, não pode indexar nada. Só que a Petrobras não indexava, ela tinha as receitas dela em reais, em dólares. É uma contradição. A Vale, a receita em dólar, que também tem a mesma lei do petróleo, tem a lei dos minérios. O dono do minério faz o que quiser com o minério. Então tá. E aí vale também para a agricultura. O cara vende onde quiser. Então esses caras têm receitas em dólares e estão pouco se lixando para o real. Aí você vai fazer política monetária para controlar a inflação, mas não vou entrar nessa coisa porque não é minha seara. Mas
peraí, se eu tenho uma grande faixa de produtos que estão em cambiais, eu vou ter inflação, porque essas cambiais estão lá flutuando. Eu vou ter inflação, vou ter movimentos de inflação. Mas, enfim, o Lula jamais revogou esse tipo de coisa. E ele insistiu. Ele pagou mais. E por que ele pagou mais? Porque os chineses olharam e vamos começar a demandar. E aí você tem um boom de 2003 de commodities, um boom monumental. Esse boom aumenta em 2008 por causa de toda aquela crise da subprime, etc. e tal. Todo mundo se move na direção de especulação com commodities e a gente é um fornecedor de commodities. Para nós é o melhor dos mundos. Nunca teve crise. Por isso que o Lula nunca teve crise. Tá tudo para fora. E aqui dentro você vai sustentando o consumo de alguma forma. Política industrial? Nenhuma. Política de como é que eu diria? A moda do Marx, a moda do Lenin, da gente produzir bens de capital, máquinas que produzem máquinas, como dizia o Hilferding lá nos anos 10, no final dos anos 10, a gente não produz, a gente importa tudo. A gente importa os bens de consumo, bens de consumo de luxo, a gente importa bens de consumo médios, a gente abre a economia para fazer o que quiser. Então você tem uma situação onde em 2000 se eu não me engano, agora 2001 ou 2002, começo de 2002, ainda sob Fernando Henrique, o Exército faz uma licitação e as fardas são chinesas, todas importadas da China. E a China estava produzindo no meio do Atlântico, em navios no meio do Atlântico, nos navios do suor, Sweatship, eu não lembro como é que é a palavra em inglês, mas navios do suor no meio do Atlântico, produzindo os uniformes para o Exército. Política industrial? Nenhuma. A nossa indústria têxtil acabou, Acabou. Né? A Marta, e aí é por isso que eu falo, né? Vou pegar um exemplo bem claro. A Marta, que era prefeita aqui, ela tem uma ideia de distribuir uniformes escolares e a gente escreve um texto. Eu e um outro amigo meu escrevemos um texto. Como políticas sociais podem engendrar políticas industriais. E aí o texto é sobre isso, sobre como uma política social que é distribuir uniformes escolares poderia recapacitar a indústria têxtil. E quais são as dificuldades da indústria têxtil? Você tem vários grupos, você tem quem produz a fibra. E o pessoal que produz fio quer importar a fibra. O pessoal que produz tecido quer importar o fio. Que é mais barato importar. E o pessoal que faz confecção quer importar o tecido. Ou seja, como é que você tem que conciliar esses quatro setores para fazer uma política industrial? A gente fez isso, pusemos na revista do BNDES de junho de 2003, primeiro ano do governo Lula, foi ignorado. Vocês só querem fazer confusão aqui. Foi o último artigo que eu escrevi. Depois daquilo eu não escrevi mais nada, me cansei. Tá? Então você, entendeu? Você desmonta o banco inteiro. O banco que deveria estar fazendo desenvolvimento, deveria estar pensando como integrar a indústria, ele está preocupado com perfumarias do tipo qualidade, melhor eficiência, e temos nossos clientes. Vamos melhorar, fazer a integração competitiva das nossas matérias-primas no mercado internacional. Não conseguiram. Tem um monte de problemas. E aí você vem mais à frente, que foi meus últimos, os estertores, aí eu me aposento, né? Que aí tem uma história que eu prometo que agora eu tento encerrar, pelo menos para a gente ter uma outra parte, se for o caso, que é o quê? É a comprovação de que o BNDES foi desmontado. E essa comprovação está com a gestão. E eu não tenho nenhum problema de falar, por isso que eu falo da Sasha divertida. Eu não tenho nenhum problema de falar, porque eu tenho os dados. E tudo que eu estou falando está dentro dos dados do BNDES. Como eu sei mexer nos dados do BNDES, eu sei onde estão todos eles arquivados. Todos e como tirar. Você tem o quê? Eu não lembro agora exatamente, me parece que é ainda antes, quando o Lula era presidente, antes da Dilma assumir, eu confesso que eu tenho dúvidas, não sei. Mas se cria uma coisa chamada PNP, Programa de Nacionalização
progressiva. Tá? Por que se cria isso? Porque o BNDES ele tem duas subsidiárias. Ele tem uma subsidiária instituída por lei, que ela não pode ser extinta a não ser que seja rodada uma lei para extingui-la, que se chama FINAME. Ela não tem mais empregados, não tem mais nada. Tem alguns empregados remanescentes ainda que não se aposentaram, gente com 45 anos, mas ela está totalmente esvaziada, então ela é só uma figura jurídica. E a FINAME, como ela foi instituída em 59, 58, 57, por aí, tá? Ela está protegida e abrigada dos acordos que a gente assinou com a AMC. Então a gente pode fazer política industrial, a gente pode fazer financiamentos diferenciados de acordo com o índice de nacionalização, porque isso está no Estatuto da FINAME. E nunca foi mudado. Então está preservado. Quem fez os acordos com a AMC fez de uma tal forma que isso tudo preservado. Não sei se teve intenção ou não, mas foi preservado. Tá? Então você tem a FINAME, tinha uma coisa chamada Cadastro FINAME, CFI, tá? Que você tinha que ter índices de nacionalização. Esses índices podiam flutuar. Quem definia os índices de nacionalização era o presidente do banco. Podia ser 40, podia ser 60, podia ser 70, podia ser o que for. Está liberado fazer. Está abrigado dentro dos critérios da OMC. Muito bem, e o banco então sempre teve... a coisa ficava entre 60% e 75% de índices de nacionalização. Só que os índices de nacionalização têm uma técnica para ser calculada. Tá? Não vou entrar no detalhe, mas veja só. Você tem uma coisa que é uma máquina tem uma definição de engenharia, uma coisa que transforma energia. Tá? Então você tem uma máquina, você tem equipamentos que se acoplam à máquina, tem uma série de coisas. Então você tem uma definição. E quando você chega num determinado nível, você passa a ter um sistema mecânico, um sistema industrial. Então, por exemplo, um ônibus, um caminhão. O caminhão é um sistema industrial, porque ele tem várias máquinas dentro Sim. dela, não é só o motor. Sim. Ele tem várias máquinas. Você tem uma máquina morta, que é a caixa de câmbio. Você tem máquinas que são os diferenciais. Então, aquilo é considerado um sistema industrial. Então, você tem que fazer a conta de índice de nacionalização de cada um. Tá? Muito bem. Então, aí o que faz? O pessoal inventa o PNP, que é vamos ter uma nacionalização progressiva. E eu sei quem estava, que é amigo meu, foi eu que escrevi, fui eu que escrevi, mas não é nada disso que foi feito depois. Ainda eu brinco com ele, mas foi você que, por exemplo, fez as eólicas, as indústrias dos cataventos? Ele, não, isso já estava lá. Quando eu fui, eu falei, aham. Aí ele começou a rir. Por quê? Porque nós perdemos, eu e ele. Muitos anos depois, a gente perdeu os nossos cargos, porque a gente bloqueou todas as eólicas, porque todas tinham fraude nos índices de nacionalização. Toda, a gente bloqueou tudo. E o Luciano Coutinho nos demitiu. Eu fui para a geladeira e me aposentei 4 meses depois. Tá? Então você tinha todo um processo de fazer a conta. E aí houve pressão de Brasília. Por exemplo, nas eólicas se fez conta diferente. Quem fez a conta fez uma conta diferente. Porque, por exemplo, a pá é uma máquina. O que gira dentro é outra máquina. E tem máquinas que reposicionam. Então, é um conjunto de máquinas, de equipamentos, de acessórios, não sei o quê, tudo ali dentro do Manaceli. Só que a definição da FINAME histórica é que um aerogerador é só que o que suporta o aerogerador, a instalação não se conta como índice de nacionalização. Assim como não se conta como índice de nacionalização uma barragem onde você vai instalar a turbina. A turbina é a máquina, mas a barragem não é. Mudaram tudo. E mudaram com o Luciano Coutinho. Entendeu? E aí você vai para as eólicas, aí vem o plano de nacionalização progressiva, enfim. E aí você vai laceando cada vez mais, desmontando cada vez mais. A gente fomos para uma outra área, passamos 2 anos e meio numa outra área, eu e eles, a gente saiu, fomos uma outra área, constituímos uma outra área, graças a isso o BNDES continuou usando, quando eu brinquei com você, virei coronel, né? Eu ganhei um cargo de chefe de departamento que não pedi, mas mandaram fazer, tá bom, faço, então sou eu me nomeei,
né? Porque precisava manter o banco operando no crédito agrícola, a gente conseguiu manter o banco porque resolvemos todas umas questões de sistemas, e de lá a gente saiu, voltamos para esse departamento de máquinas e equipamentos. A primeira coisa que a gente fez foi botar ordem. A gente bloqueou as eólicas. No mesmo dia que bloqueamos as eólicas, chega um cara com uma fotinho, olha aqui, ó, essa máquina agrícola, ela é importada. Olha a foto que eu tirei aqui, tá tudo escrito em japonês. Eu olhei e falei, meu filho, isso é o sistema de injeção eletrônica desse motor. E não devia estar em japonês. Puxa o telefone, liga para a fábrica tal, que é uma fábrica aqui no Brasil. Olha, vem cá, que história é essa? O cara, a fábrica japonesa exigiu que a gente traga todos os elementos internos, bronzinas, pistões e todo o sistema de injeção do Japão. Mas você sabia que não podia fazer isso? Eles disseram que estava combinado com vocês. Aí a gente bloqueou a empresa. Bloqueou a empresa. O que acontece? Vem um deputado estadual do PT e fala, eles estão sabotando a minha cidade. A gente bloqueou as eólicas, vem o cônsul da Dinamarca, numa reunião com o Luciano Coutinho, esses caras estão boicotando a minha empresa, da Dinamarca, que produz energia eólica. Assim, descaradamente, sem nenhum problema. Como a gente, para fechar, né? Como a gente, você tem técnicos dentro do banco, a gente sabe como fazer. A gente fez uma proposta a gente consolidou toda a história da Finame num regulamento de cadastramento de produtos industriais. E, por uma loucura qualquer, o Luciano Coutinho resolveu publicar no Diário Oficial isso. E a gente dizia, não precisa publicar, que a gente ia operar e começar a bloquear todo mundo. Mas publicou no Diário Oficial. Durou 3 dias. Veio a ordem de Brasília para revogar. Onde a gente tinha, dava 2 páginas e pouco no Diário Oficial do cadastro, como que a gente tinha que registrar, como que a gente ia apurar os índices de nacionalização. Não dizia nada qual seria o índice de nacionalização, só dizia como ia ser calculado. Então a gente arrumou confusão com uma empresa japonesa, a gente arrumou uma empresa com as eólicas, a gente arrumou confusão com isso, veio uma ordem de Brasília e desmontaram. E qual é o governo? Isso já é Dilma. Eu fui aposentado. Aquela mulher honesta. Eu me aposentei. Essa história, uma mulher honesta. Em 5 de dezembro, eu pedi minha aposentadoria, saí dia 5 de janeiro, quando eu nasci. Nasci, de verdade, essa é uma piada que eu brinco, que eu sou filho de noite de núpcias, né? Meus pais casaram no 5 de janeiro, no dia 5 de janeiro eu saí foi o último dia de trabalho meu no banco, 5 de janeiro de 2013. E aí você tinha uma pressão monumental, tinha uma fulana, que ela até hoje está lá, Associação Brasileira das Empresas Eólicas, e ela era a que mais pressionava. Esses caras estão querendo acabar com os projetos de eólica, estão querendo acabar, porque tem nacionalização, a gente acabou mesmo, a gente bloqueou uma indiana, bloqueamos uma dinamarquesa, bloqueamos uma francesa, bloqueamos uma alemã, bloqueamos uma gringa e deixamos 2 empresas funcionar. Uma brasileira e uma do Mercosul, da Argentina, que também tinha operações no Brasil, porque eram as únicas 2 que tinham internacionalização. Que se enquadravam. Que se enquadravam, só que elas não conseguiam ter competitividade porque tinha ICMS, tem toda uma estrutura que é uma outra discussão, elas não conseguiam operar com custo competitivo, porque o pessoal importava tudo. Eles traziam tudo de fora. A gente bloqueou, fomos mandados embora, eu me aposentei, então o BNDES é isso, o BNDES. Do que eu entrei em 84, 29 anos depois, 29 anos depois, o BNDES foi desmontado como banco de desenvolvimento e virou um banco para atender as empresas privatizadas, que foram privatizadas, então a gente financia concessionária. E gerando emprego, todo mundo. Aí você me perguntou, aquelas estatísticas que foi dita semana passada, né, pelo atual presidente, eu olhei e falei, estatística com biquíni, mostra tudo menos essencial. Eu não sei o que ele está mostrando, mas eu tenho certeza que tem erros gravíssimos e esses erros são facilmente apresentáveis. Desde que você sente no sistema. Eu consigo sentar no sistema e mesmo há 12 anos aposentado, eu sei onde procurar os dados. E eu sei que os dados não estão corretos.
Erickson, isso. Nossa, eu queria continuar, porque tem muito mais coisa pra Nós gente vamos, falar. nós vamos acabar sem fazer uma homenagem ao Dark, nosso querido amigo, que é uma briga dele com Dark sobre Brasil-China. Ah, sim. Mas vamos deixar isso para a Deixa segunda parte? Deixa eu só concluir, só uma diquinha. Qual é a grande briga? O Dark é uma figura que a gente gosta muitíssimo, ele tem umas ideias sobre infraestrutura e uma das discussões é a Ferrovia do Pacífico. E eu digo, para que eu vou financiar uma ferrovia para subir e descer os Andes quando a Terra é redonda? A distância de Santos a China é a mesma distância do Peru e da China, porque o mundo é redondo e o Pacífico ocupa mais da metade da superfície terrestre. Aí ele, não. Então, é um projeto do Lula. Não, Da Tebet. É um projeto da China. É, E é um projeto para que você... É aquilo que a gente fala. Eu vou o quê? Vou detonar a Amazônia? Tá? Que história é essa? O sul, né? Pelo Acre. Ali. Pelo Acre. E a mesma coisa... Não, e não é só pelo Acre. Ele quer também detonar por cima. Para que eu vou abrir poço de petróleo na margem equatorial? A questão é essa. Para que eu vou abrir? Se a Petrobras exporta tudo e ela importa todos os navios, para que eu vou... O que ela ganha? Quem ganha são os dividendos. Os ambientalistas de quem estão de tá lá. cabelo em pé, né? Não tem nada de nacional, né? Não tem nada Quem nacional. ganha é os dividendos do pessoal estrangeiro, que se tornou ela uma empresa para gerar lucro. Para gerar lucro, E exatamente. não para fazer desenvolvimento do país. E aí as pessoas, porque não está, não vai afetar a Foz do Amazonas? Não, mas você conhece o Amapá? As pessoas, o que tem o Amapá? Eu falei, eu conheço, só para fechar. Eu financei projetos em todos os estados do país, praticamente. Eu só tenho um estado do país que eu não conheço, é o Sergipe. Todos os estados. E o Amapá a gente financiou vários projetos. Então o Amapá, toda aquela costa do Amapá, são os manguezais, todo o peixe que você tem no Nordeste, no Maranhão até o Ceará, todos eles nascem no litoral do Amapá, ou no litoral de Marajó, ou numas entranhas que tem em Belém do Pará. Todos eles, lá é o berçário de peixe. Você vai destruir o berçário de peixe? O PT é a serviço do imperialismo, fingindo que é nacionalista. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vamos encerrar, sim? Na verdade, eu não queria encerrar, mas nós precisamos. Já passou uma hora. O tempo é o nosso carrasco. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, fazer... Ele tem muito mais coisa para contar. Mas eu acho que foi... Eu vou te dizer, eu assisti vários e eu não vi nenhum que chegasse aos pés do de hoje. Eu acho esse, do ponto de vista do Brasil, do país, dessa nação, que não é uma nação, isso aqui é uma colônia, o mais importante depoimento que esse podcast Conversar gerou. Eu não tenho dúvida da importância disso. Paulo, obrigada pela indicação do convidado. Erickson, obrigado pela sua entrevista. É uma pena, eu não queria encerrar, mas nós realmente precisamos. Mas já fica aqui aberto o convite para o segundo, quando quiser, para a gente discutir um projeto de país, né? Podemos. Isso a gente tem discutido, tem muita coisa para se discutir. Ótimo. Trocar, mostrar o que é um projeto, o que é método e o que é instrumento. Que a gente só discute os instrumentos hoje em dia. Tem muita coisa a fazer ainda. Tem outra hora e pouco para conversar sobre isso ou mais. Então tá marcado. Só precisamos ver a data. Perfeito. Obrigada, Paulo. Obrigado a você. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam foi até muito o legal, final da entrevista. Eu acho que realmente foi um ato de patriotismo. Legítimo patriotismo dizer. O que vão fazer com isso? Acho que não vão fazer nada. Vão ignorar, fingir que não se falou. Que é assim que esse pessoal reage. Como não tem argumento contra, né, vai satanizar, vai fazer... Porque o jogo é muito pesado. Você está numa colônia, num quintal, e falando de um projeto nacional. Quer dizer, isso é absolutamente anacrônico, né? Não faz sentido falar isso. É isso. Mas eu quero parabenizar como indivíduo, como cidadão, como ser humano. O Erickson deu uma belíssima aula de ser humano. Parabéns. Obrigada. Obrigado a vocês.